Bíblia na mão dos líderes religiosos e de suas corporações, de suas organizações religiosas, falsamente chamadas igrejas, se torna uma poderosa arma de manipulação, extorsão, alienação das pessoas. Para citar como exemplo, Malaquias capítulo 3:10, sem dúvida é uma das passagens mais distorcidas a fim de que as organizações e empresas religiosas alcancem seus objetivos de lucratividade, ganhando dinheiro dos fiéis. Malaquias 3:10 diz: tragam o dízimo à casa do tesouro. E assim, esses governos religiosos interpretam estas passagens, estes textos, a bel prazer, com finalidade única de tirar dinheiro das pessoas sob pretexto que elas estão sendo fiéis a Deus. Porém, não estão sendo fiéis, mas infiéis a Deus, sem o saber, pois estão patrocinando estas corporações que são responsáveis pela pobreza e miséria no mundo. Estão apoiando o sistema de desigualdade, exploração, de injustiça social. Assim, essas pessoas se tornam vítimas e, ao mesmo tempo, patrocinadoras daqueles que exploram e empobrecem a humanidade. Deus não está metido nisso. Para citar como exemplo uma dessas organizações, irei citar um trecho do livro administrativo dos presidentes, tesoureiros e secretários de uma dessas organizações religiosas. Veja o que diz o texto com respeito a Malaquias 3:10, falando do dízimo e falando da casa do tesouro. A casa do tesouro. O dízimo é do Senhor e deve ser devolvido à casa do tesouro, a tesouraria da associação. Este livro expressa com clareza a que ponto chegou a exegese, a interpretação do texto de Malaquias. 2000 anos depois, então Malaquias está dizendo que você deve depositar o dinheiro nos cofres da empresa religiosa, lá no banco, e ali está a casa do tesouro de Deus. Absurdo! Mas virtualmente é o que todas as pessoas que depositam seus dinheiro nos templos estão pensando. E é isso que as organizações religiosas pensam, que a sua conta bancária é a casa do tesouro. Mas é uma flagrante contradição com os ensinamentos de Jesus. Jesus disse, certa vez, a um homem, e isto se aplica a todos, quando ele fala. Mateus 19, versículo 21. Jesus disse, se você quer fazer com exatidão a vontade de Deus, vá vender os seus bens e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. A proposta de Jesus nos evangelhos é bem diferente do que o das organizações religiosas. Elas dizem, vendam e tragam dinheiro para nós. Jesus disse, venda e dê o dinheiro aos pobres, depois você me segue. Jesus coloca como condição inicial de segui-lo a pobreza. É essa radicalidade apresentada no evangelho de Mateus. Ela soa muito bem na vida, nos lábios do ensinamento de Jesus. São palavras que saíram de sua boca, uma proposta para que os homens renunciem aos seus bens a favor dos pobres. É depositar no tesouro do céu. Essa é a casa do tesouro de Deus, no céu. Quando ele disse, vou preparar lugar na casa do meu pai, há muitas moradas. Lá está o tesouro dos salvos. Lá está a casa do tesouro de Deus. E o banco que recebe esse depósito são os pobres, os necessitados, os injustiçados, os esquecidos. Se nós que somos cristãos, em vez de sustentarmos as empresas religiosas falsamente chamadas igrejas, se nós dedicássemos o nosso tempo, o nosso esforço e o nosso dinheiro para salvar o pobre, para salvar o necessitado, nós com certeza iríamos ser luz no mundo e sal na terra. Iríamos dar um golpe fatal contra o diabo. Convido você a aceitar, a ouvir, a obedecer às palavras do Mestre Jesus. Amém.